Sobre fundo preto, NSC apresenta e as marcas Ancine, Agência Nacional do Cinema, EMS e TVI. Objetos antigos, uma luminária, um tinteiro, uma caixa que se abre, um homem caminha por um corredor com luzes coloridas. Entram os créditos. Hugo Pique, Bárbara Dutra, Raquel Stipp, Marco Stroich, Renato Turnes e Camila Araújo. Criação, Laine Milan. Pequenos Grandes Talentos. Um homem entra num ambiente que tem móveis antigos, baús e apenas uma janela redonda ao fundo por onde entra a luz. Créditos. Direção de produção documental, Bianca Loreto e Tatiana Tanaka. Direção de produção dramaturgia, Marina Teixeira e Michele Adassa. Roteiro, Marcelo Esteves e Laine Milan. Direção de arte, Laine Milan e Loli Menezes. Caracterização e maquiagem, Adriana Bernardes e Gabriela Brandão. Música, Renato Casca e Murilo Valente. Pesquisa, Renata Junqueira, Heloísa Dutra e Camila Coimbra. Montagem, Kenzo Colaferro. Finalização e color grading, Marcelo Bucci. Motion design, Alessandro Silvas. Direção de fotografia documental, Marx Vamerlat. Direção documental, Serginho Melo. Direção de fotografia dramaturgia, Edson Fattori. Produção executiva, Laine Milan, Leila Chagas e Felipe Muti. Direção, Felipe Muti. Direção geral, Laine Milan. O homem ajeita uma filmadora sobre livros cobertos de teia de aranha e bota para gravar. Filho, hoje eu descobri que você tá vindo. Sim. Daqui a 8 meses a gente vai se conhecer. E é por isso que eu vim pra cá. Pra recolher histórias que eu ouvi do meu pai, que ele ouviu do pai dele. E também algumas histórias que eu gosto muito. Ele é branco, usa óculos com aros pretos, barba rala, camisa e suspensório. Se afasta, contempla ao redor e mexe nos objetos. Esse era o lugar especial da minha infância. Meu esconderijo. Minha cabana. Meu fundo do mar. Quando meu pai contava as histórias, eu me emocionava e... Acende a luminária e fala para o telespectador. Bom, é isso que eu quero resgatar pro meu filho. Ou filha. Histórias de crianças muito talentosas. Pega uma caixa numa prateleira. É a primeira vez que eu subo aqui depois de 30 anos. Todas as memórias da minha infância nesse sótão. Os jogos, os brinquedos, as revistinhas. Com cuidado, coloca a caixa sobre uma mesa e sopra. Sai bastante poeira. Passa a mão na tampa que tem o desenho de uma coruja em alto relevo. Ele abre a caixa lentamente e de dentro sai uma luz. Tira alguns papéis e fala para o telespectador. Histórias de crianças que inspiraram tantas outras pelo mundo afora. Tira 2 pequenos chocalhos. Santa Paulina, Cruz de Souza, Anita Garibaldi, Dom Paulo Evaristo Arnes, Willis Umblick, Bebê, Zilda Arnes, Antônio. Eu também vou te contar um segredo. Volta a falar para a sua filmadora. Não é fácil, não. Pra quem vai ser pai pela primeira vez, como eu, bate o maior medão. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser um bom pai? Isso me faz lembrar da primeira história que eu vou contar pra você. Peraí. Pega um lenço vermelho. Essa história de uma mulher que na verdade foi muitas em uma só. E coloca no pescoço. Revolucionária, soldado, amante, guerreira maragata e mãe. Muita gente se perguntou se ela foi uma boa mãe. Hoje, olhando pra história de Anita, eu prefiro dizer que ela foi uma mãe revolucionária. E essa história começa assim, ó. Uma menina aparece atrás de uma cortina. Era uma vez uma menina chamada Ana. Ana Maria. Ela cresceu no sul do Brasil em tempos de muita confusão política. A gente tem que pôr um fim na monarquia. Fala baixo, Antônio. Olha lá em Lages. Os caras botaram fogo na minha casa. O que mais que eles podem fazer? Te acusar de traição. Ela espia a discussão.
Os homens percebem a menina. O ambiente tem pouca luz, estão com blusas de algodão cru e tem barba. Um deles usa chapéu de feltro. Vem cá, vem. Entra, senta aqui do lado do teu tio. A menina traz uma moringa e 3 copos também de barro. Coloca sobre uma mesa onde tem uma cuia de chimarrão e um lampião aceso. Eles sentam. A garota usa saia comprida e tem longas tranças. Bento, vai no porto. Fala com os tropeiros que estão vindo do Rio Grande. Tu vai ver, meu irmão. Essa revolução, ela é questão de tempo. É um tempo de luta por mais liberdade, onde os revolucionários contestam a monarquia e são a favor de uma república no Brasil. Desde muito pequena, Aninha, como era chamada pelos pais, Ela olha para uma parede era onde diferente sombras das outras representam as crianças. batalhas. Ela prestava atenção Ela em tá tudo completamente que via e torcida. ouvia, Vai lá, conversa especialmente com eles. nas Você vai conversas ver. entre seu A pai, gente não Bento pode mais Ribeiro, ficar parado, e tio esperando Antônio, as coisas o acontecerem. A gente revolucionário. tem que tomar uma atitude. De volta ao cenário, que vamos chamar de sótão. Com 13 anos, dá pra sentir que Anita Garibaldi tá muito à frente do seu tempo. Aninha não sabe escrever, por isso dita as cartas pra sua irmã, que se mudou pro Rio de Janeiro. Escreve assim: Anitta sentada em fundo preto. Laguna, janeiro de 1835. Ao lado dela surgem as frases em letras brancas. Minha querida irmã, que grande invenção a escrita. Também quero aprender a escrever. Um dia vou encontrar alguém que me ensine. Pensa só que maravilha poder ser livre, poder fazer o que eu quiser. Por exemplo, ajudar meu tio a preparar a revolução. E não me diga que estou louca. Ela levanta e, enquanto caminha, surgem animações. Procuro entender o que é a liberdade Uma de que mulher com falo. 2 crianças. Acho que as pessoas deveriam escolher quem as governa e lutar para os pobres não sofrerem mais, para todos poderem ler e escrever e para os doentes não serem abandonados à morte. 2 rapazes. Nunca sei o que dizer aos rapazes. Eles parecem crianças. Ficam ali, sem fazer nada, em grupinhos, rindo feito tontos. 2 mulheres. Também tento evitar as comadres, principalmente aquelas fofoqueiras e carolas. Sabe aquela ali? A Aninha? Não presta. Close de Anitta. Minha saia é muito curta. Não ando na rua de olhos baixos. Não vou à missa, saio sozinha, faço caretas e rebolo. As línguas disparam sempre que me veem. Nunca vou me esquecer daquela história de banho de mar. Numa praia, ao nascer do sol, Anitta e sua irmã brincam de chutar água uma na outra. A imagem é em tom dourado e elas estão silhuetadas. Ainda vejo meu lindo vestidinho florido, que eu não queria estragar. A sua cara espantada quando, depois de termos molhado um pouco os pés, você me viu voltar até a areia, tirar a roupa, estendê-la cuidadosamente e, depois, correr para as ondas aconchegantes. A delícia da água fria sobre a pele nua, tudo parecia muito natural. De repente, eu me vi transformada numa parte da espuma do mar, num peixe. Mas você se lembra do escândalo? Sobre a imagem da luminária e do tinteiro em letras brancas, estamos apresentando Pequenos Grandes Talentos. Sobre a imagem da luminária e do tinteiro em letras brancas, voltamos a apresentar Pequenos Grandes Talentos. O homem tira da caixa um pequeno véu de noiva. 14 anos. Essa era a idade da Aninha no dia do casamento. E o marido dela, Manuel, tinha quase o dobro. Isso, infelizmente, naquela época era comum. E a mãe da Anitta achou que era a hora dela se casar. Depoimento de Elma Santana. Ela tinha muitos pretendentes, mas ele ficou muito entusiasmado e era uma pessoa boa. Ele era chamado Manuel dos Cachorros, porque ele andava de noite, ele tinha o hábito de andar de noite com os cachorros. Ele era um genro recatado e uma pessoa séria, sapateiro. Mas depois desse casamento, com 14 anos, a Aninha começou a se desiludir da vida. Elma Santana é escritora e estudiosa de Anitta Garibaldi. Ainda não entendo quem ganhou com esse contrato sujo. A menina Anitta, Eu vestida é de que não noiva, fui. entra na igreja cabisbaixa. Quanto a Manuel, eu teria aceitado de boa vontade cuidar da casa dele, sem precisar casar. De volta ao sótão, o apresentador manipula soldadinhos de chumbo. Como um casamento desse poderia dar certo? Além do mais, Manuel era a favor da monarquia.
E Aninha... Aninha já era uma revolucionária. Elma Santana. É uma diferença bem grande, porque a Ana Maria de Jesus Ribeiro, uma menina que foi criada junto com o tio Antônio, que é um grande personagem, o tio Antônio, que era irmão do pai dela. E os dois eram tropeiros. Como tropeiros, eles sempre andavam em muitas cidades, em muitas localidades, e traziam muitas novidades. O pai dela até era considerado assim, o politiqueiro, porque ele trazia as notícias políticas. E eles eram muito republicanos, o tio Antônio tinha uma ideia muito republicana. E o Manuel era uma pessoa indiferente a tudo isso, não é? E ele era da monarquia. Anita sentada em fundo preto. Se não tivéssemos casado, teria sido mais fácil para ele também. Nessa situação odiosa... A gente Funde para uma atriz mais velha. nem se fala mais. Afinal, falar o quê? No sótão, com a carta em mãos. Essa carta que a Ana escreveu para a irmã em 1837 deixa claro que ela não era feliz no casamento. Mas se a gente continuar a leitura, vai descobrir que a Ana sonhava com amor. É claro que eu fico imaginando como seria... Ele fecha a carta e larga na caixa. Anita sentada em fundo preto. Claro que às vezes eu fico imaginando como seria sentir o peso do corpo de um homem. As outras mulheres me falam das delícias do amor e me contam dos abraços ardentes e do fruto desses amores que, com a gravidez, começam a mexer no ventre. Mas eu procuro não dar ouvido a elas. Anita tem pele clara, longas tranças pretas e usa uma blusa com babados em tom rosa. Lembra que eu disse que ela era muitas mulheres em uma só? Pois então, por um lado, rebelde. Por outro, apaixonada, como qualquer pessoa. E mais uma face dessa mulher está para se revelar. Em 1835, menos de um mês depois do casamento de Ana com Manuel Duarte, começa a Revolução Farroupilha. Na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, republicanos levantam armas contra o Império. 4 anos depois, em 1839, a Revolução chega em Laguna, terra da Ana. Ele pega sua filmadora e se esconde debaixo da mesa. A luz do cenário Olha escurece. só, bebê. Vai começar agora um capítulo muito importante dessa história. Laguna estava perdida, explosão, gente morrendo. E ela ali firme no meio do tiroteio. Imagens da série Santa Catarina, 100 anos de De história. repente o inimigo fazendo um cerco. Com Tony Ramos. Garibaldi disse então que alguém tinha que buscar ajuda e ela saiu às pressas. Quando eu vi, já estava de volta com as tropas de Canabarro, dando tiro e gritando Coraggio! Dio mio. Mulher valente e corajosa. Essa Anita Garibaldi. Depoimento de Paulo Marcum. A Revolução Farroupilha, na verdade, foi um movimento que nasceu por conta da insatisfação dos gaúchos em relação aos impostos sobre o charque e sobre a exportação do charque na fronteira e, ao mesmo tempo, com a mobilização dos republicanos, que queriam, digamos assim, acabar com o império no Brasil. Foi nessa onda dos republicanos que veio para o Brasil Foto de Garibaldi. o Giuseppe Garibaldi, que era um militante político na Itália, que havia sido condenado à morte e que tinha decidido continuar aquela luta em outro país. Acabou vindo para o Brasil. A tomada de Laguna foi bem sucedida porque o Garibaldi levou os barcos republicanos, que eram poucos e incapazes de enfrentar a esquadra imperial, por um caminho inesperado. Em vez de ir pelo mar, foi por canais internos e surpreendeu a cidade de Laguna, surpreendeu todo mundo e houve uma vitória absolutamente imprevisível. Garibaldi e os republicanos chegam vitoriosos em Laguna. O povo comemora e manda rezar uma missa. Até a Aninha, que não gosta muito do padre, vai à igreja. E lá, como num milagre, a jovem de 18 anos vê pela primeira vez aquele que será o grande amor da sua vida. Entre os comandantes, vejo um homem que me parece maravilhoso. À luz de velas, seus longos cabelos loiros brilham como ouro. É bronzeado, tem olhos claros. Louca para me aproximar, hesito e sonho de olhos abertos que ele me verá em meio à multidão. Parece que ele vem do outro lado do mar,
de um país chamado Itália e que se chama José. Garibaldi sai da igreja onde estavam sem percebê-la. O apresentador apaga uma vela. É a primeira fagulha. Ela põe os olhos nele. Ele ainda não a vê. Mas o destino vai unir os dois. É uma Santana. Certo, quando a gente tem dúvidas assim em relação à história, é ver o que o Garibaldi escreveu nas suas memórias. Então, ele escreve nas suas memórias o momento que ele conheceu a Anita, que foi lá do barco Itaparica, com uma luneta, e ele enxerga aquela mulher, enxergou muitas pessoas aqui no porto, mas ele enxerga aquela mulher que é a Anita Garibaldi, só que ele não sabe onde encontrá-la, ele vai até a cidade, mas não consegue encontrá-la. E ele casualmente é convidado pelo tio Antônio para tomar um cafezinho, que era comum, de cordialidade brasileira, tomar um cafezinho na sua casa. E aí, então, ele vai nessa casa e quem aparece, a primeira pessoa que aparece é Ana Maria de Jesus. Foi um amor à primeira vista dos dois, né? Então, começou com esse conhecimento através da luneta. Anita passa um pano em uma mesa de madeira. Usa uma blusa decotada de algodão cru. Garibaldi entra no recinto secando o suor da testa com um lenço. Usa capote e boina marrom, camisa com rendas brancas e uma faixa vermelha a tiracolo. Anita fica acanhada, mas tira a tampa da moringa, serve um copo d'água, se aproxima dele e oferece. Eles trocam um breve olhar. Garibaldi larga o copo sobre a mesa, se ajoelha em frente à moça, pega a mão dela e beija lentamente com os olhos fechados. Garibaldi, andiamo! Ele se levanta e fala sério. Tu deve essere mia. Larga a mão dela e sai rápido. Anita suspira fundo e abre um largo sorriso. De volta ao sótão. Tu deves ser minha. Nas suas memórias, Garibaldi disse que com essas palavras dava a si mesmo uma sentença. O apresentador pega a sua filmadora e fala enquanto caminha. Naquele exato momento, meu bebê, Ana Maria de Jesus Ribeiro deixou de ser Aninha ou Anita, a mulher do sapateiro. Ela mudou de nome, carimbou seu passaporte para a história. Ela se transformou em Anita Garibaldi. Paulo Marcum. Anita, em menos de 2 meses depois de conhecer Garibaldi, ao que tudo indica num encontro meio transformado em romance nas memórias do Garibaldi, já estava a bordo, né, do barco em que ele partiu para tentar combater os imperiais e participando de algumas batalhas. Quer dizer, foi uma virada muito rápida de uma mulher casada, vivendo na cidadezinha de Laguna, para companheira de um guerrilheiro internacional, né? E o fato é que nas primeiras batalhas que ela participou, a sua atuação já foi marcante. As cenas e mais cenas de ação da Anita, ou como guerrilheira mesmo, ou como protetora do Garibaldi, preocupada com a sobrevivência do companheiro. Paulo Marcum é escritor e jornalista. A Revolução Farroupilha continua, mas os farrapos começam a sofrer grandes derrotas. Anita tem 19 anos. E em seus braços, um bebê de apenas 12 dias. O ano é 1840. Anita foge na escuridão com o bebê no colo, a pé e depois a cavalo. Anita e seu filho são atacados em casa, perto de Mostardas, no Rio Grande do Sul, pelas tropas imperiais. Mais uma vez, num ato de extrema coragem, ela consegue escapar. Fica 3 dias escondida no mato com seu bebê, até que Garibaldi regressa e a encontra. Anita escondida atrás de arbustos no mato com o bebê no colo. Garibaldi chega, eles se abraçam e se beijam. Depois desse ataque, com as derrotas frequentes dos farroupilhas, Giuseppe pede dispensa das forças revolucionárias. Como reconhecimento por sua ação na guerra, recebe 900 cabeças de gado. Eles vão para o Uruguai. É início de uma nova fase na vida de Anita. Sobre a imagem da luminária e do tinteiro em letras brancas, estamos apresentando Pequenos Grandes Talentos. Sobre a imagem da luminária e do tinteiro em letras brancas, voltamos a apresentar Pequenos Grandes Talentos. O apresentador está em pé com um livro nas Anita mãos. Garibaldi teve uma vida de cinema. Depois de enfrentar as tropas imperiais no Brasil, foi com Giuseppe e o filho para o Uruguai. Seria um momento mais tranquilo na vida dessa mulher?
Paulo Marcum. Anita teve 4 filhos, né? Menotti, Ricciotti, Teresita e Rosita. A Rosita morreu com um pouco mais de 1 ano, quando o Garibaldi estava combatendo no Uruguai, aparentemente de uma febre, talvez tifo, algum problema que não foi oficialmente estabelecido. E quando Anita morreu, ela estava grávida do 5º filho. O fato é que a vida de Anita em Montevidéu, se de um lado foi o momento mais burguês, mais confortável da vida dela, ainda assim teve dificuldades por conta da guerra, né? Por falta de mantimentos, né? Por falta de recursos, né? Só tinham velas ali. Anita viveu quase 7 anos no Uruguai, mas Garibaldi decide retornar à Europa para lutar pela unificação da Península Itálica. Em dezembro de 1847, sem Garibaldi e acompanhada somente dos filhos, Anita parte em direção à Europa. Começa a última etapa na vida de Anita Garibaldi. Depoimento de Anita Garibaldi Jalé, bisneta de Anita Garibaldi. Ela fala de Roma via internet. A fase final da vida de Anita Garibaldi na Itália foi bastante dolorosa. Ela já tinha sofrido muito durante a viagem a cavalo e de barco rumo à Europa. E certamente estava consciente de que iria morrer. Ela queria encontrar Giuseppe na República Romana, mas temia que ele partisse para um novo exílio e a deixasse na Itália, sozinha com os filhos. Ela acaba indo mais cedo do que o Garibaldi, antes do Garibaldi, para a Itália, como uma forma de checar a situação legal dele, que estava condenado à morte na Itália. É meio um teste que o Garibaldi faz com os filhos e com a mulher para saber a situação dele. Depois de 60 dias de viagem, Anita desembarca no porto de Gênova. De lá, segue para Nizza, na Península Itálica. A cidade que hoje se chama Nice faz parte do território francês. Em Nice, Anita se encontra com a mãe de Garibaldi e lá fica esperando por ele, que a encontra alguns meses depois. Mas eles logo se separam. Ele deixou a Anita com a sogra em Nice, né, e seguiu poucos dias depois de ter desembarcado na Itália para a luta novamente. Em Nice, quando ela decide deixar os filhos pequenos com a sogra para encontrar o Garibaldi num campo de batalha, quer dizer, num combate lá em Roma, é uma prova clara de que ser apenas mãe e dona de casa não eram suficientes para ela. Anita Garibaldi Jalé. Ela se casou com Giuseppe Garibaldi de corpo e alma. Vivia para ele e com ele. O papel de mãe estava condicionado a essa relação principal, mas não por isso era menor. Para ela, a família era muito importante. Mas, naturalmente, havia um primeiro dever, que era estar com Giuseppe. Apaixonada por Garibaldi, engajada na luta por liberdade, mãe zelosa, combatente destemida, Anita é uma mulher que tenta conciliar todas as suas paixões no meio de um mundo que está em guerra. Fogueiras e pessoas feridas no mato. Anita passa um pano na testa de um soldado. Fevereiro de 1849. Rieti, norte de Roma. Anita ajuda a organizar um hospital militar. Garibaldi chega, trocam olhares. Os homens o cumprimentam. Esse momento de paz dura pouco porque Garibaldi parte para lutar em Roma. Os dois se abraçam e se beijam. Anita fica doente e volta para Nice, mais uma vez, distante do seu amor. Ele passa carinhosamente a mão no rosto dela e se afasta. Anita fica sabendo da situação desesperadora que Roma estava vivendo pelos jornais de Nice, que deixava muito claro que as tropas comandadas por Garibaldi estavam cercadas e que a situação era desesperadora. Nesse momento, ela pede dinheiro emprestado para um amigo e entra numa carruagem e vai para Roma numa viagem longa e perigosíssima, né? E quando ela chega ao quartel-general das tropas de Roma, o Garibaldi diz que fala para os amigos lá, os soldados, chegou mais um combatente. Julho de 1849, Garibaldi precisa fugir de Roma. Grávida de 5 meses, Anita se recusa a voltar para Nice e ficar sozinha mais uma vez. Brinca com o soldadinho. Anita corta o cabelo no mato. Apesar de todos os riscos,
Anita participa dos últimos atos de resistência de Roma. Anita e Giuseppe a cavalo. Para os dois, essa será a última aventura juntos. Close de Garibaldi e Anita cavalgando. E assim eles foram percorrendo cidade a cidade, região a região, sempre fugindo dos lugares mais movimentados, né? Sempre se escondendo e com as tropas diminuindo, porque não havia uma adesão à guerrilha. Então, ao contrário, aqueles poucos que saíram de Roma eram já considerados malucos pelos que tinham ficado e digamos, se rendido diante de franceses e austríacos, né? O sonho deles era chegar a Veneza, onde eles imaginavam que pudessem restabelecer a resistência, retomar a luta, né? Mas a Anita não chegou até lá. E eles vão para aquelas cercanias todas de Ravenna, ao norte da Itália, com a Anita já muito mal. E poucas pessoas, porque todo mundo sabia que se eles fossem pegos, eles eram condenados à morte. Ela teve uma febre, talvez uma febre tifoide, quem sabe parecida com a que matou a filha dela, né? Garibaldi chora com Anita desfalecida em seus braços. Na parede branca ao fundo, um crucifixo. O Garibaldi colocou num barco, eles chegaram numa localidade lá. Nessa localidade tinha uma fatoria, uma espécie de uma propriedade rural, onde ela passou a última noite e ali ela morreu. Garibaldi abraça e beija Anita deitada na cama. No ambiente tem dezenas de velas acesas. Ele beija a mão da esposa, coloca sobre o peito e cobre o rosto dela com a barra do lençol. E ele tomou a decisão então de que ela fosse enterrada e ficasse para trás. Pega a sua boina na cabeceira da cama e sai. Anita Garibaldi já estava grávida. E foi terrível que a morte de Anita tenha sido também a morte do seu filho, que nunca veio ao mundo. O apresentador, sentado e cabisbaixo, movimenta um dos soldadinhos. O plano de Garibaldi é voltar para recuperar o corpo da sua amada. Mas isso nunca aconteceu. O corpo da Anita é encontrado por acaso por algumas crianças. E Garibaldi nunca mais a reencontrou. Ele pega um tablet onde está a senhora Anita Garibaldi já lê. Ele não assistiu ao sepultamento de Anita porque, se ficasse ali qualquer minuto a mais, seria preso pelos inimigos que estavam chegando. Por isso, fugiu imediatamente. Quem transforma a Anita num grande mito é o fascismo, é Mussolini. Precisava de uma mãe da pátria e ela serviu perfeitamente a essa ideia. Afinal de contas, era a mulher do unificador da Itália com quem Mussolini queria se parecer, Garibaldi, né? E aí constrói-se uma história fantasiosa em torno da Anita, tanto no Brasil quanto na Itália, né? E o mais curioso dessa história toda é que os restos mortais dela acabaram sendo levados para Roma numa cerimônia incrível e são enterrados num mausoléu no centro da cidade. Mas Garibaldi jamais foi levado para esse mausoléu. Ele morreu na ilha de Capri, né, e seus restos mortais foram enterrados em outro lugar. Nem depois de mortos, eles se reencontraram. No sótão, Ana Maria, Aninha, ele guarda os soldadinhos na caixa, Anita Garibaldi. o lenço vermelho e fecha. Quem foi essa mulher que despertou tanta curiosidade? Anita foi muitas mulheres em uma só. Ela se recusou a ser aquilo que os outros queriam que ela fosse. A garota franzina de Laguna se transformou na heroína de 2 mundos. Olha para o lado, pega sua filmadora, levanta, foca para si e caminha. Eu te conto essa história porque se você for menino, saiba ser companheiro de mulheres fortes. E se você for menina, saiba que não há limites para aquilo que você quiser ser na vida. Faz menção como quem vai desligar a filmadora e sai de quadro. A imagem do cenário desfoca. Créditos selecionados. Recursos de acessibilidade, Raça Livre Produções. Assistência de direção, Michele Adassa. Continuidade, Júnior Alves. Artes gráficas, Ramon Noro. Cenografia, Dário Aguiar, Maria Emília Aguiar, Maria Alves de Souza e Ralph de Souza. Assistência de edição, Heloísa Dutra. E uma lista com agradecimentos. Esta obra contou com recursos públicos geridos pela Ancine, Agência Nacional do Cinema.
Apoio EMS. Realização TVI.